Queridos irmãos, graça e paz. Amados, nós temos a grata satisfação de estar aqui nessa comemoração do 24º ano desta igreja organizada. Esse trabalho tem bem mais tempo, Eu estou tendo a grata satisfação de pregar aqui nesse templo pela primeira vez. Por que estou dizendo primeira? Porque eu espero vir outras vezes, né? E vocês talvez digam assim, mas quanta liberdade, é que na verdade estou na casa do meu pai. Meu pai. Eu cheguei ali para minha avó, Jacira, e disse para ela o seguinte: eu sou seu neto, viu? Aquele homem lá é meu pai. E eu fui levado à lembrança de que o pastor Paulo, ele começou ali em Jiribatuba como licenciado. Foram menos que 6 meses. Então, depois ele foi ordenado, reverendo Edésio Schecker, de saudosíssima memória, foi o pregador naquela ocasião. Até Edésio, que tinha, né? E tem. Deus é Deus de vivos e não de mortos, né? Uma memória privilegiada, não lembrava. Mas eu me lembro bem o salmo que foi pregado, 78, o tema: lembrar-se dos benefícios passados nos preserva da ingratidão. Foi na igreja da Bahia. Na ocasião estava ali o reverendo João Marcos, Paulo Emílio, né? E nós viemos em caravana lá de Jiribatuba, Ilha de Taparica, para prestigiar e estar ali para a ordenação do nosso pastor. Um ano após a minha conversão, o pastor Paulo me levava para avaliação no Conselho da Igreja Presbiteriana da Bahia, para a inspiração, né, que Deus colocou no nosso coração, o Sagrado Ministério. Lá se vão 27 anos. Né? 27 anos e não 29 anos. 29 não, peraí. 33 anos. 33 anos, porque se fala antes do seminário. Foram 4 anos de seminário e nós estamos completando 27 anos de ministério em dezembro. 17 de dezembro. Ali na Igreja Presbiteriana da Memorial. Estou sempre lembrando a Paulo Timóteo. Paulo, nós ficamos velhos, viu? Mas é isso. Graças a Deus. Irmãos, sem maiores delongas, eu quero parabenizá-los. Ainda temos escola dominical, não é isso? Então, vamos abrir a palavra de Deus, livro do profeta Daniel. Eu me lembrei também do reverendo Sebastião Guimarães, nas suas aulas também de saudosa memória, né? Suas aulas de poemênica. E ele dizia o seguinte: olha, o pregador, quando está novo, tem 2 problemas. Um é que ele tem que pregar, e o outro é que ele não tem o que pregar. Né? Mas quando ele fica idoso, ele tem 2 problemas também. É que ele tem que falar e ele precisa selecionar o que vai falar. Esse foi meu dilema, graças a Deus, enquanto pensava em vir para cá nessa semana. E o interessante é que na quarta-feira Deus então falou no meu coração. E essa mensagem aqui eu estou pregando com a convicção de que Deus me mandou pregar. A outra eu estou dividido, se é a que eu vou pregar ou se é a outra que eu gostaria de pregar. Mas vamos lá. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes,
os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem que o Senhor tinha levantado. Se chegaram alguns homens caldeus e acusaram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse, não a adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das mãos? Mesaque e Abednego, ó Nabucodonosor, a isto não necessitamos de te nos iremos a teus adoraremos a ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se enfureceu, a fornalha de Abednego e os lançou em fogo ardente. Os homens foram os mantos, as túnicas, chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram a
atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém. Oremos, meus irmãos. Amado Deus, bendito Pai, a sua palavra é viva e eficaz. Sua palavra é poderosa. Sua palavra não vai voltar vazia, antes vai prosperar naquilo para o que o Senhor a destinou. Nós encomendamos as nossas almas aos cuidados do Senhor e da sua palavra. E pedimos que graciosamente nos ajude para que possamos pregá-la com integridade, pregá-la com poder, pregá-la com graça. Abençoa, Senhor Deus, cada vida aqui. Estamos aqui reunidos exatamente no número das pessoas que o Senhor estabeleceu que estaria para ouvir esta mensagem. Nós queremos te pedir, Pai Santo, que, por favor, conceda-nos espírito, mansidão, para acolher a presença do Senhor. Continue a abençoar esse bairro a partir desta portadora de luz. Meu Deus, muitas vidas sejam alcançadas para o louvor da sua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, antes de entrar no sermão, esposa, viu? A Dejane. Pois bem, queridos, no capítulo do livro de Daniel, esses homens passaram por uma situação seríssima. Na verdade, todo o capítulo estabelece seríssimas, desde o pré-cativeiro até os tempos de cativeiro. Esses homens da linhagem real, eles foram conduzidos para o palácio para serem treinados para servir ao rei. E já no início nós temos a decisão de Daniel e esses 3 amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eles não iriam se contaminar com as finas iguarias do rei. Eram comidas que eram sacrificadas aos deuses de Babilônia, principalmente ao deus Bel, né?
E é interessante que esses homens fizeram isso, Deus os abençoou e eles se mostraram robustos quando apresentados 10 dias após aquele que tinha a obrigação de alimentá-los. E no capítulo 2 se estabelece, portanto, uma situação crítica. Os irmãos bem conhecem o livro. Nabucodonosor tem um sonho. E Nabucodonosor resolve exigir dos magos e encantadores que eles não digam apenas a interpretação, mas eles digam o que ele sonhou. E então eles se esforçaram, disseram, não houve reino e rei que exigisse algo tão expressivo dos seus servos. Dize-nos o sonho e te daremos a interpretação. E Nabucodonosor disse, vocês estão querendo ganhar tempo. Vou mandar aniquilar todos os sábios de Babilônia, se meu sonho não for revelado e sua interpretação não for dada. E então, Daniel, quando soube dessa situação, falou, avisada e prudente com o comandante, pediu que prazo lhe fosse dado para que ele pudesse, então, se apresentar diante do rei. E ele pediu a Sadraque, Mesaque e Abednego que intercedessem, que orassem por eles. E eles se puseram a buscar ao Senhor nesse sentido. Ao cabo de dias, Deus então revela qual foi o sonho de Faraó e também a sua respectiva interpretação. E assim ocorreu. E então, quando Daniel é coroado de benefícios, por força desta ação que Daniel tributou a glória a quem de direito? A Deus. Mas Daniel então lembrou-se dos seus amigos e o verso 49 diz, no capítulo 2, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, estes homens foram promovidos, eles prosperaram a partir dessa situação. E é interessante que o livro de Daniel estabelece esse modus operandi divino. Por quê? Primeiro a crise, depois o livramento, depois a prosperidade. E é interessante, quando lemos este livro, perceber que Deus está demonstrando para a Babilônia que não foi por falta de sabedoria que o povo foi para o cativeiro. Porque Daniel, no exame, foi achado 10 vezes, ele e os seus companheiros, 10 vezes mais doutos do que todos os sábios de Babilônia. Então não foi falta de sabedoria. No capítulo 2, não é falta de previsibilidade ou de antecipação aos fatos que vão. Porque Deus se revela como Deus onisciente, a partir da revelação do sonho que nenhum dos magos, ou melhor, que a soma dos magos não conseguiu revelar e dar a sua concomitante interpretação. E aqui no capítulo 3 nós vamos ver Deus demonstrando sua onisciência, o seu poder sobre os elementos, e um dos elementos mais poderosos que temos na natureza, que é fogo, né? Mas esse capítulo é muito maravilhoso. E aí nós vamos então olhar para algumas lições. Primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos aí é o decreto e sua concomitante sentença, né? Quando você vai ler, por exemplo, livro de direito penal, você vai ver que o direito penal ele tem o tipo criminal estabelecido. Por exemplo, o mais clássico, o 121, matar alguém. Então, esse é o preceito primário. O preceito secundário é a pena abstrata. Pena de 6 a 20. É a pena em abstrato. Mínima de 6, máxima de 20 anos, salvo as exceções que temos na qualificação. Mas não é a nossa matéria agora. E o Nabucodonosor segue exatamente essa ordem. Qual é
Preceito primário: todos devem adorar a imagem de ouro que levantei. Qual é o preceito secundário? A sanção para quem não se submeter. Será lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante. Veja que o requisito temporal demonstra que tinha que ser ato contínuo, tinha que ser logo. No mesmo instante, será lançado na fornalha de fogo ardente. Então, o decreto foi estabelecido. E eles estavam diante desse decreto. Quando eu olho para esse decreto, fico pensando no seguinte, meus irmãos. É um decreto que vem do imperador Nabucodonosor. Todos os seus oficiais estão ali para a consagração da imagem. Os povos estão reunidos naquela grande planície babilônica. Os músicos estão postos no seu lugar devido. Todos aguardando a ordem do imperador. Poderia vir de uma verbalização ou de um sinal com o seu braço. Mas o fato é que ali estava a imagem erigida para que fosse adorada. Quando nós olhamos para essa realidade aqui, nós vamos perceber como nos encontramos, como nos encaixamos dentro dessas realidades no nosso contexto atual, né? No nosso contexto odierno. Nós vamos perceber o seguinte: estamos diante de uma realidade onde as forças das trevas têm imperado. Deus tem permitido o avanço dessa situação. Nós temos visto determinados elementos desse decreto maligno que tem sido espalhado, que tem se proliferado de uma maneira vertiginosa, e isso vai tanto do aspecto geral, que seria a relativização dos absolutos divinos, até as especificidades, que aí você tem um cabedal de situação, onde você vai perceber que isso vai para a questão de orientação sexual, isso vai para a questão de valorização da vida, isso vai para a própria concepção de centralidade da fé e da relação com o soberano. Isso vai a partir dessa flexibilidade, dessa fragilização, dessa tibieza que alcançou muitas pessoas ao ponto de pensarem, se estivessem literalmente dentro desse contexto, que uma vez que dedicam 23 horas, 59 minutos do seu tempo para Deus, o que é 1 minuto para colocar-se diante de uma imagem e fazer reverência para garantir a sua subsistência no emprego, para garantir a sua paz, para garantir que não passe por transtornos e oposições por parte das pessoas, para garantir que você seja uma pessoa benquista, uma pessoa politicamente correta e, quem sabe, uma pessoa com acesso àqueles que detêm o poder, como se eles fossem detentores de um poder seu, originalmente, e não como se estivessem ali colocados pelo Deus que não só coloca, como também depõe, quando bem lhe apraz. Então nós percebemos que o decreto está posto e, mais do que nunca, nós precisamos olhar para este episódio, para esta experiência, para esta narrativa prescritiva, né, a narração de um fato realmente ocorrido, mas com prescrições gloriosas, eu diria que urgentes e gravíssimas para nós que vociferamos, que falamos, que desejamos que Deus
o Deus glorioso das Escrituras haja de maneira poderosa como o fez no passado. Né? Deus não mudou. Essa é a grande realidade. E o desafio que vai para mim, para você, é justamente olharmos para a natureza do compromisso que estes homens tinham com Deus, ao ponto de estarem dispostos a sacrificar privilégios já alcançados e por alcançar ali em Babilônia. Eu achei interessante porque quando o reverendo Cândido lia aqui o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, falando sobre a contribuição, esse ato de contribuição ele é antecedido pelo prenúncio de uma grande fome que iria ocorrer ali. Imagine o prenúncio de uma grande fome, e aí a lógica humana seria, então, eu vou guardar. Mas o que é que a igreja cheia da graça de Deus fez? Né? Vejam, o que é viver por fé? O que é, e aí eu já antecipo que vamos tratar sobre Elias, o que é depender do provedor e não da provisão. Então vejam que coisa séria. E aí, meus irmãos, primeira lição é essa do decreto. Poderia falar mais coisas, mas eu acho que já dá para a gente ter uma noção do que estamos enfrentando, do momento que estamos vivendo, dos desafios que temos como igreja, e nós começarmos, ou melhor dizendo, né, se estamos fazendo, continuarmos a fazer, se não, dar aquela meia volta que faz parte, é característico de nós, povo de Deus, arrepender-nos e voltar a essa conduta gloriosa. Mas então, meus irmãos, vejam que o decreto tem a sua sanção, a sua sentença, né? E nós então percebemos que os delatores chegaram. Verso 8, diz o texto, veja como tudo acontece rápido. Verso 6 diz: qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante. O verso 8 diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. É a briga pelo poder. É justamente o seguinte: eu preciso derrubar esses homens para que haja vacância dos cargos e eu chegue lá. E quem sabe, com a minha postura de um servo fiel, delatando esses homens, Nabucodonosor olhe para mim. Esses homens então vai e fazem a delação, não premiada, mas a delação do outro, né? E coloca-os diante da realidade do rei. Veja que coisa interessante, meus irmãos, porque aqui parece-me que estabelece o ponto talvez mais nevrálgico do texto, tratando sobre essa questão. Vejam que, por quê? Você diz, por que isso? Vocês lembram que eu disse que todos os oficiais do rei estavam lá? Mas não só os oficiais. O verso 7 diz que todos os povos estavam ali. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor. Representativamente, né, levando todos os povos, por óbvio, todos os povos não estavam ali, né, mas estavam ali representando todos, as pessoas de maior influência, as pessoas que detinham no Império Babilônico, que naquele momento dominava o mundo. Babilônia superou Nínive, se estabeleceu como grande poder. E é interessante que quando nós vamos ler sobre Babilônia, nós vamos ver que Deus colocou a Babilônia, inclusive, como vara da sua disciplina para Israel. Então ali está. E aí estes homens todos se prostram. As expressões, e eu quero que você pense comigo. Talvez a gente fuja um pouco da didática, mas sem prejuízo. Pense comigo. Os homens
Eles estão ali com todos os representantes, as pessoas do mais alto escalão. Está ali o presidente da República, o STF, e por aí vai. E o decreto é baixado e todos se prostram. Que pressão para esses 3 hebreus que ali estavam. Eu acredito que Daniel não estava. Não tenho dúvida de que Daniel não estava ali quando da consagração. Provavelmente estava atendendo alguns negócios lá no palácio. Mas o fato é que esses 3 homens estão ali. Imagine você olhar. Estão prostrados diante da imagem. E aí você dá uma olhada, vê que ali estamos juntos. Olha para trás, todos estão prostrados. Não tinha como se esconder. Não tinha como usar, que alguns odiernamente vão chamar de malandragem. Não tinha. A grande verdade é que esses homens, então, e é que eles tenham essa garra, essa gana, essa determinação. Sua relação com Deus, sua fé em Deus. Eles provavelmente já se entendiam o fato de estar vivo como um milagre, que foi um massacre que Babilônia operou, não só na primeira ida, mas também na segunda ida para o território da Judéia, né? Então, foi um massacre operado ali. Esses homens são poupados para serem treinados, e esses homens também viram a grande manifestação da onisciência divina, revelando o que Nabucodonosor sonhou, a sua significação, o impacto disso na vida de Nabucodonosor e como Deus humilha, por assim dizer, os deuses de Babilônia e os magos que os representavam, que eram sacerdotes desses deuses, não permitindo que o sonho de Nabucodonosor fosse revelado. Então, esses jovens, eles têm essa postura, eles são jovens ainda, né? Tudo está muito recente. É levado à presença do rei e ali nós temos o que eu chamo de intimidação. O verso 13 diz: então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som das músicas, prostrem-se. Prostrai-vos, adorai a imagem que fiz. Se não adorardes, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E quero saber quem é o Deus que vai poder livrar vocês de minhas mãos. Vejam que eles dão uma segunda. Talvez vocês não tenham entendido. Por quê? Porque o lucro é a prostração, é a submissão. A pressão do mundo, a pressão da carne, a pressão do diabo, a pressão dos poderes, né? A pressão das pessoas que têm o poder, imaginando que o obteve pela força do seu braço, pela sua sagacidade, e não como de fato é, estão postos ali pelo próprio Deus, Deus de toda a terra. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego sabem disso. E quando eles dizem, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nós vemos aqui a nobreza de caráter e a profundidade do compromisso desses jovens, porque eles respondem de maneira maravilhosa e eles mostram exatamente uma relação com Deus incondicional, é o amor de Deus. E Deus não espera menos de mim e de você que isso. Nós temos aí o famigerado Evangelho da Prosperidade, dizendo que você deve ser fiel, porque Deus então estará obrigado a fazer-lhes prosperar, né? Então você se relaciona com Deus, não por Deus, mas pelo que Deus pode lhe dar. E veja como isso vai na contramão daquilo que foi ensinado
lá no Sermão do Monte, que diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, e o nosso coração deve estar em Deus. Quem aprendeu isso com muita profundidade no Velho Testamento foi Asaf. O Salmo 73 descreve isso. Quando ele chega no final do Salmo, ele diz o seguinte: a quem tenho eu no céu? Na terra não há outro em quem me compraza. A minha alma e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então vejam que coisa maravilhosa, porque Sadraque, Mesaque e Abednego diz para Nabucodonosor, o homem mais poderoso da face da terra: quanto a isto não necessitamos te responder. Que coisa maravilhosa, não é não? Quanto a isso, não precisamos de te responder. O Senhor acabou de ter uma experiência magnífica com ele. Ele mostrou que conhece todos os recônditos da sua alma. Ele mostrou que conhece o que você sonha. Ele mostrou que dá a interpretação do que você sonha. Não precisamos te responder. Ele pode nos livrar das tuas mãos. Mas aí para mim vem a parte mais maravilhosa, porque diz o verso 16: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos. De tudo que você pensar em atinar contra nós, ele nos livrará, se ele quiser. O único impedimento é o seu querer, porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E pode ser que a vontade, é como se Nabucodonosor estivesse ouvindo daqueles jovens isso. Pode ser, Nabucodonosor, que o nosso Deus resolveu nos chamar para morar. E resolveu que esse seria o caminho. Mas a nossa fidelidade ao nosso Deus é inegociável. É valiosa. Não podemos pensar que a nossa vida seja melhor, seja superior à nossa fidelidade a Ti, a Deus. Então, nós estamos dispostos a morrer. Parece-me que passagens como essa inspirou o apóstolo Paulo, que mais tarde vai dizer em Gálatas: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então nós precisamos olhar para a vida também. Qual é o valor da sua e da minha vida? Servirmos a Deus. É assim que precisamos olhar para as situações. Com a graça e a coragem advinda da ação bendita do Espírito Santo, dizendo o seguinte: a satisfação dos meus desejos está muito aquém do serviço a Deus, do amor por Deus, da fidelidade a Deus. Deus me amou de uma maneira tão grandiosa que Ele não pestanejou. E o apóstolo Paulo vai dizer que a fraqueza de Deus é mais forte que os homens e a loucura de Deus é mais sábia, exatamente porque o seu amor é grande e Ele deu Jesus. Reverendo Cândido disse assim: a mensagem que está reservada antes da fundação do mundo. E eu pensei: Jesus é a mensagem que está aqui. Jesus, meus irmãos, esse é o pão que alimenta a nossa alma. E nós precisamos então olhar para essa realidade gloriosa de um Deus que, de tão valioso que nos é, nós, com a graça dele, estaremos dispostos a, se necessário for, selar com o próprio sangue o nosso testemunho, conforme inclusive está posto no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, dizendo que lá eu já estou habituado lá
Bom, pessoal, eu cito o versículo e eles vão colocando, aí eu já me poupo desse ofício aqui de fazer a compulsão da página. Mas vejam aí, Hebreus 12, versículo 4, diz assim, que na nossa luta, né, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, meus irmãos, fidelidade até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Então, meus irmãos, aqui está Sadraque, Mesaque e Abdenego dizendo para nós. E olha, meus irmãos, acredite, o Deus onisciente olha para mim, olha para você, é Ele quem dá a graça para isso. E Ele espera um povo bem disposto nesse sentido, de testemunhar dEle, sejam quais forem as consequências que eventualmente tenham que suportar. Vejam que, portanto, Nabucodonosor ouve essa resposta. E ele, então, como um homem natural, como um vaidoso, como um megalomaníaco, o que é que ele faz? Ele fica irado. Ele, de alguma maneira, fecha os ouvidos para a experiência recente que tinha experimentado, que tinha vivenciado com Deus. E então ele fica furioso. E o rosto dele fica transtornado. Sua ordem, então, exacerba a situação ao ponto de mandar que a fogueira fosse aquecida sobremaneira, e obedecendo a sua ordem, diz o verso 19, que a fornalha foi, verso 20, 19, que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E aí algumas coisas ocorrem, né? Para que não houvesse qualquer espécie de ilação, dizendo que, não, aquilo ali era um fogo virtual, né? Era um fogo virtual. Fogo virtual? Mas os homens mais poderosos do exército, que lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego de cima para dentro da fornalha, foram mortos, é o que diz o texto. Diz o verso 22, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram, repito, mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aí, meus irmãos, vejam cumprir-se na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego o que Isaías falou no capítulo 43, quando passares pelo mar. Que coisa maravilhosa, que Deus grandioso, Ele não mudou 1 milímetro. Esse é o seu Deus, o Deus desta grande pequena igreja, e o Deus também das grandes e às vezes não tão grandes igrejas. Mas o fato, meus irmãos, que nós precisamos olhar para esse texto e perceber, me permita usar um termo tierno, né? Mas a grande moeda da igreja é a fidelidade. Nós precisamos, é a mais valiosa, fidelidade a Deus. Qual o valor da sua vida? Fidelidade a Deus. E aqui, portanto, vejam, esses homens morrem, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, que caíram atados dentro do fogo, de repente é o objeto do espanto de Nabucodonosor, porque ele diz, verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens. Que coisa grandiosa, meus irmãos. Quando o Senhor disse a você que Ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos, Ele que é o Deus que não pode mentir, Ele está com você. Mas pastor, está doendo. Mas Ele está com você. O dano só ocorrerá, se ocorrer, até o limite estabelecido por Ele. A Jó, primeiro momento, pode tirar tudo que ele tem, mas não toque nele. Segundo momento, pode colocar a enfermidade que quiser nele, mas não tire a vida.
O limite é dado por Deus. E veja que aqui o limite foi máximo. O fogo vai servir apenas de cenário para a demonstração do grande poder de Deus e de como servir a Deus faz toda a diferença. Você olha para essa situação e diz: nossa, pastor, que situação grandiosa. Parece-me que isso foi... Olha a expressão do texto, verso 24. Ele ficou espantado. Nabucodonosor ficou espantado e se levantou depressa. Ele não se conteve. Ele não calculou o que ia fazer. As coisas foram acontecendo, ele foi agindo. Na verdade, compelido pelo que estava ocorrendo. E isso é algo que nos mostra como de fato foi importante. Eu estava fazendo uma pesquisa só para me acertar, né, que eu tinha medo. E foi anterior o apóstolo João. Domiciano, quando ascendeu o poder, se mostrou pior do que Nero, porque arrogou para si o título de Senhor e Deus, e exigia adoração. E para ele isso era tão caro, era uma coisa demoníaca mesmo, né? Você vê que a aprovação de Jesus no deserto, tudo isso te darei, e prostrado me adorares. Então, adoração não é coisa, não, meus irmãos, é algo valioso. Mas todo dia eu adoro a Deus. Pense que é algo que acontece todo dia, mas é valiosíssimo. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Nós precisamos olhar a partir dessa ótica. E veja aqui então, porque o apóstolo João capitaneava exatamente as pessoas daquele tempo, sendo o último apóstolo, para que mantivessem-se fiéis a Deus e dissessem Kyrios Christus, e não Kyrios César, né? Senhor César, mas sim Senhor Cristo. Então, Domiciano resolveu fazer um cenário bem parecido, mas parece que um mais terrível. Por quê? Uma caldeira com óleo foi colocado e ali as chamas foram acesas e aquele óleo, quando estava fazendo aquelas bolhas, e eles pegaram diante de uma grande plateia e jogaram a João levantou como quem estava tomando um banho de água fria. Nem uma bolha. Isso foi algo tão impactante que muitas pessoas agora queriam ouvir as palavras do Evangelho e começavam a olhar que o poder que controla o universo não está na terra, mas nos céus. E então, meus irmãos, a partir dessa situação, Domiciano resolveu exilar João na ilha de Pátmos. Porque João passava, o pessoal via e dizia assim: poxa, esse aí é o homem que foi colocado dentro de uma caldeira de óleo, fervendo. E não teve dano algum, nem uma queimadura de primeiro grau, meus irmãos. Aí o que acontece? Vamos exilar João. Lá Deus abriu para João as portas do céu. Já pensaram que coisa maravilhosa? O Deus que você serve, o Deus que te ama, o Deus que não hesitou em abençoar a sua vida. Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, no verso 32, se Deus não poupou ao seu próprio filho, né? Não é se Deus não. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tem uma expressão latina, né, a fortiori, que diz que quem pode mais, pode menos. Quem deu mais, não vai ter problema em dar o menos. Se eu lhe dei a casa, por que eu vou estar fazendo caso daquela tomada? Não vou fazer isso. Então nós precisamos olhar para essa gloriosa realidade que é posta diante de nós de um Deus
que pode livrar como nenhum outro. Isso ficou constatado para Nabucodonosor. Eu acho magnífico como esse capítulo encerra, meus irmãos, porque esses homens foi com ira jogados para dentro da fornalha. E agora esses homens estão lá, está acontecendo a inspeção, né? Oficiais do rei, os sátrapas, o próprio rei olha, pega no manto, cheira, olha os cabelos, olha, nada evidenciava que esses homens tinham dado um passeio dentro do fogo. Nada. E então, quem estava a uso de Satanás, querendo furtar supostamente para si, mas é o próprio Satanás que está por trás, querendo furtar a adoração que pertence só a Deus. Agora esse homem vai promover a adoração a Deus. Porque diz o texto, verso 28. O 9 é o coração. Às vezes, falou Nabucodonosor e disse: bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Agora presta atenção nisso aqui. E livrou os seus servos. Leiam comigo essa partezinha. Que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. É o rei que está dizendo isso. Preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Nabucodonosor agora está dizendo: bendito seja o Deus desses homens. Eles não quiseram me ouvir. Ele está bendizendo a Deus, porque 3 homens resolveram não ouvi-lo. Percebe o que está ocorrendo aqui? Aí o verso 29 mostra ele fazendo justamente essa promoção por via de um decreto. Se o decreto, primeiro, afastava os homens de Deus, Deus disse para eles: vai fazer um decreto. O segundo decreto agora compele os homens a ter muito cuidado com Deus. E Nabucodonosor fala algo. É a grande verdade. O texto diz: portanto, se quiserem ler comigo, podem ler, viu? Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Não há outro Deus que possa livrar como este. Veja que coisa maravilhosa, porque Romanos, capítulo 11, verso 36, o Cântico da Sabedoria mostra isso. Como Deus extrai a sua própria glória, meus irmãos. Como Deus nos prestigia, nos fazendo participar desse processo. Mas Deus mesmo promove a sua glória. Deus mesmo compele os homens em suas manifestações, que me permita usar a expressão lá do J. Packer, no livro de Deus. Ele diz que os milagres de Deus ocultam mais do que revelam. Como assim? Meu Deus, esses milagres, eles tiram a sua atenção, por assim dizer, de algo muito maior. Esses milagres são só sombras. Esse Deus, meus irmãos, é o Deus que você e eu vamos adorá-lo, vamos aprender dele por toda a eternidade e não vamos esgotar nem 1% desse Deus. Paulo, que para nós é o grande catedrático da fé entre os homens, não vai conseguir explorar metade desse Deus. Está nos céus aprendendo desse Deus. Então, meus irmãos,
conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Romanos 11:33, Paulo diz algo maravilhoso justamente dessa compreensão. Depois de uma grande revelação da parte do Senhor, e Paulo diz assim, Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando você olha para um texto desse, meus irmãos, Deus fez Nabucodonosor, capítulo 4 vai nos mostrar isso. Deus fez Nabucodonosor se render a ele e servi-lo e adorar. Aí você olha, poxa, Nabucodonosor, o imperador do mundo todo, sim. Significa dizer, meus irmãos, que riqueza é você ser um eleito de Deus. Que riqueza você ser colocado para bendizer e para adorar a Deus de todo o seu coração. Aí você diz, o que você quer dizer com isso, pastor? Olhe, vocês vão ver aí, você tem aí um Alexandre de Moraes que acha que é alguma coisa, você tem Barroso que acha que é alguma coisa, você tem presidentes se achando alguma coisa, governadores, prefeitos, chefes de tráfico e por aí vai. E muitas pessoas pensam assim, mas eles até aqui estão preteridos de adorar a Deus. Deus não quis chamá-los. Deus não quis até aqui salvá-los. Mas se Deus quiser, eles podem ser usados por Deus para começar a promover a fé que tanto perseguem, como foi com o apóstolo Paulo, por exemplo. Então, meus irmãos, vejam que esse texto nos mostra que a igreja já tem o que precisa. Já tem Cristo. Aquele que disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. E nós precisamos, portanto, olhar para essa realidade. Que coisa maravilhosa. Então, assim, eu tenho uma... Deus pode usar você para grandes coisas ali. E não desvalorize o alto privilégio que você tem de ser chamado para testemunhar as grandezas daquele que te treva. Sirva-o de todo o coração. Lembre-se que Deus sempre vai ir para as pessoas e vai extrair sua adoração. Ultimamente a gente tem pensado sobre a questão de igreja. As pessoas muitas vezes estão, eu quero uma igreja de tantos membros, não sei o que e tal. Acredite, meus irmãos, se 10 vezes fosse me perguntado, você quer uma igreja pequena, com gente andando com Deus, cheia de Deus, ou você quer uma igreja lotada, receita, com alto poderio social, mas uma igreja formal, uma igreja vazia, uma igreja morna, como Laodiceia, 1000 vezes eu iria preferir uma pequena igreja onde Deus está, do que uma igreja onde Deus está batendo, dizendo, estou à porta e bato. Então, meus irmãos, veja que coisa maravilhosa. Eu finalizo com o verso 30, mostrando o seguinte, que Deus usa das situações para levar os seus servos à prosperidade. As dificuldades, muitas vezes, são bênçãos disfarçadas, são caminhos pelos quais o Senhor vai nos conduzindo para nos colocar em locais altos, locais elevados, locais gloriosos. Talvez você pense assim, uma grande posição, pastor, muito dinheiro. Mas pense que bênção maravilhosa você olhar para o Senhor. Alegria no meu coração do que a deles no tempo que se lhes multiplicam trigo e vinho. Então, meus irmãos, essa é a nossa grande riqueza, mas aqui esse texto fecha dessa maneira maravilhosa, dizendo, então, o rei que queria matar Sadraque, Mesaque e Abednego fez o quê? Fez prosperar na província de Babilônia e frustrou aqueles que estavam de olho nos cargos dele, né? Ou então ficou vago lá.
Mas veja que coisa maravilhosa. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus da Igreja Presbiteriana da Boca do Rio. Esse é o Deus que faz vocês completar 24 anos. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.